Olá pessoal, a gente entrou no mês de agosto, mês das vocações. Eu queria trazer uma reflexão de Dom Estevão. Na verdade, é uma resposta a uma carta, né, de uma moça com dúvidas sobre a vocação dela. E eu queria, com essa resposta dele, homenagear nesse domingo todos os sacerdotes, porque esse canal se inspira na vida, nos estudos, nas inspirações, na teologia, na filosofia de um sacerdote. Então esse canal é dedicado também aos sacerdotes, é por isso que eu queria uma resposta de um sacerdote sobre a vocação, por exemplo. A gente pode falar sobre outras vocações, eu estou aqui preparando, estudando também para fazer outros vídeos, né, para a gente falar desse assunto no mês de agosto. Também que vocês acompanhem as postagens lá no grupo do Telegram, né, no grupo que a gente tem, eu vou deixar os links aí, no Facebook também. Cada dia eu coloco uma frase de um santo, uma reflexão, né? Então essas redes estão bem ativas, o Twitter, o Facebook e o Telegram, além daqui do canal do YouTube e o feed da comunidade, que às vezes eu consigo colocar a mesma foto no padrão, eu consigo compartilhar em todos, mas eu prefiro dividir por assuntos. Vamos começar esse vídeo rezando ao Espírito Santo para que ilumine a Santa Igreja nessa caminhada, né, dessa configuração em Cristo, que é a nossa vocação maior. Então, vamos pedir ao Espírito que ilumine todos os religiosos, os sacerdotes, os leigos de vida consagrada, né, os celibatários, as pessoas que no seu estado de vida buscam acima de qualquer coisa servir a Deus, e os que não buscam, que busquem, porque essa é a verdadeira felicidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui na Pergunta e Responderemos, número 484 de 2002, e a pergunta é: via internet recebemos a seguinte mensagem. Minha dúvida é a respeito da vocação. Como se percebe a vocação? Desde que me aproximei da igreja, tenho me interessado cada vez mais pelos assuntos espirituais. Orar, ir à missa, ler a Bíblia, ler sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, mais do que por qualquer outra coisa. Estou tendo dificuldades para me dedicar ao meu curso universitário, estou no 4º ano do curso de Direito, e para manter meus hábitos sociais e de consumo, que requerem tempo e dinheiro, os quais tenho considerado valiosos demais para serem gastos com egoísmo. Gostaria de uma orientação. Como disse, estou deslumbrada por estar conhecendo melhor a Deus, mas, ao mesmo tempo, aflita por não estar conseguindo manter minha vida nos moldes em que ela se encontra. Estou achando cada vez mais difícil viver como Deus quer, dentro da nossa sociedade que é tão competitiva e consumista. Gostaria de saber como reconhecer o chamado de Deus para mim. Esse é um caso típico daqueles em que a gente vê a pessoa dividida entre Deus e o mundo, né? Entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, né? Aí qual é a resposta caridosa de Dom Estevão Bittencourt, né? Aí que eu falo, a mão do sacerdote, né? O outro Cristo vem falar. Cara irmã em Cristo. Cada um de nós, desde toda a eternidade, concebido por Deus Pai, para ser, de algum modo, o reflexo de sua perfeição e santidade. A fim de chegar a tanto, recebemos de Deus um chamado pessoal que caracteriza a nossa vida na Terra e que denominamos vocação. Você pergunta, e como se reconhece essa vocação? Respondemos, Deus fala ou chama através das aptidões ou dos talentos que Ele mesmo colocou em cada qual de nós para que os apliquemos sabiamente. Assim, para a vida matrimonial, requer-se a capacidade de partilhar sua sorte com outrem numa doação muito íntima ao ou à consorte. Isto implica certa abnegação ou renúncia, que é a fonte de alegria, felicidade
e autorrealização. Para a vida religiosa consagrada, requerem-se outras aptidões, ou seja, a capacidade de celibato, de obedecer a uma regra e a um superior ou superiora, de construir uma comunidade para os irmãos ou as irmãs, aceitando cada um ou uma como ele ou ela é. Capacidade de observar o silêncio e enriquecê-lo com oração. Capacidade de pôr em prática o carisma do instituto escolhido. Vida ativa, no caso das escolas, missões, hospitais, ou vida contemplativa, no caso da estabilidade na clausura, onde se perfazem oração e trabalho. Essa é a regra de Dom Estevam Bittencourt, né? Ora et labora, a regra dos beneditinos de São Bento. Isso tudo tem que ser bem ponderado. Compare suas aptidões com o que lhe é oferecido na realidade concreta e peça ao Espírito Santo que a ilumine. Ele é o mestre interior que fala no silêncio do coração. Enquanto você aguarda o sinal nítido do Senhor, leve uma vida de piedade e sobriedade. Você mesmo verifica que não sente atrativo por certas modas convencionais da sociedade de consumo. Seu tempo e seu dinheiro são preciosos demais para serem gastos em modalidades da vida social contemporânea. Aí você já tem um certo sinal de Deus, que parece chamá-la para uma dedicação mais plena que São Paulo chamaria a vida una ou indivisa. Está na primeira carta aos Coríntios 7, 25 ou 35. Leve em conta esse sinal, Dom Estevam vai dizer. Que sabedoria, né? Ganhar um conselho de Dom Estevam, gente, é para partilhar, né? Ele está aconselhando nós todos, na verdade. Finalizando, a essa altura é bom lembrar, você já tem desde o seu batismo uma vocação da qual não pode duvidar. A vocação para a santidade ou para a perfeição espiritual. Não existe vocação para a mediocridade. Somos chamados à grandeza de alma e até ao heroísmo. A primeira coisa que a igreja faz no processo de canonização é averiguar se o candidato ou a candidata viveu as virtudes em grau heróico. O heroísmo é uma das primeiras metas do cristão. Este há de procurar sempre ser generoso e magnânimo. E já que você tem prazer em ler as coisas de Deus, dedique-se à leitura sagrada com amor. Evangelhos, Novo e Antigo Testamentos, livros de espiritualidade, sejam o seu alimento cotidiano. Saboreie a palavra de Deus, ela é eficaz. O resto lhe será dito pelo mestre interior, que muitas vezes fala também pela voz de um diretor ou uma diretora espiritual. Rezemos juntos. Estevam Bittencourt. Então esse é o Dom Estevam dizendo, né, que não cabe a ele, sacerdote, dizer qual é a vocação, mas cabe a ele direcionar. E nesse ponto, meus irmãos, só para finalizar, como é importante a gente estudar, né? Como é importante a gente ler, não se deslumbrar com uma vocação, mas ler a respeito dela, especialmente o que eu estou fazendo aqui. Olha, eu estou com o catecismo em mãos, fazendo umas anotações para a gente falar um pouquinho mais adiante, mas ler o que a igreja entende que cada uma dessas vocações acontece, porque se nós somos unos indivisos, né, no desígnio de Deus, no desígnio cristão, também a igreja nos ajuda a caminhar na nossa vocação aqui na Terra. Então é muito importante ler, como ele falou, o Novo e Antigo Testamento, livros de espiritualidade, dentre eles, assim, que mais fazem efeito, que eu acho, na vida da gente e a vida dos santos, né? Se vocês já leram, vocês sabem o que eu estou falando. Ler a vida de um santo é ler a vida de uma pessoa com dificuldades, como a gente, de passar nesse mundo e encontrar sua vocação final, sua vocação íntima, sua vocação máxima, da qual todas as outras vão surgir. Então é importante essa dedicação e esse tempo. Por quê? Porque não é qualquer coisa. Não é uma perda de tempo estudar isso. Não é, eu podia estar fazendo outras coisas mais eficazes, eu podia estar cuidando do hospital. Sim, ok, pode. Mas se a gente se dedicar a se espiritualizar, a orar,
como Dom Estevão falou, né? A oração, a interiorização, as leituras, o silêncio, Deus fala no silêncio, Dom Estevão falou, aí a gente consegue descobrir essa vocação máxima. E há pouco tempo foi dia de Santo Inácio de Loyola, né? Poucos dias, e ele vai dizer que o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isso salvar sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. Donde se segue que o homem tanto há de usar deles, quanto o ajudem para o seu fim, e tanto deve deixar delas, quanto disso o impedem. Ou seja, uma coisa é boa na medida em que te aproxima de Deus, do teu fim último. Louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor. E você deve se afastar dela na medida em que ela não te leva a isso. Essa é a primeira parte lá dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? Fundador aí da Companhia de Jesus, jesuítas, né? Fantásticos. Ordem à qual pertence o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos rezar por ele de modo especial nesse dia, né? Em que nesse primeiro domingo a gente está sempre pensando nos sacerdotes, primeiro domingo de agosto, e pedir, né, que Dom Estevão, com esse conselho, nos aconselhe também, nos ilumine de onde ele está, né? Acredito muito na santidade de Dom Estevão, conto com a participação dele nesse canal, agradeço a Deus a vida desse sacerdote, o seu sim, e grande homem esse homem aqui, grandíssimo homem que nos ajude e nos ilumine, e ilumine vocês também. A gente continua esse mês, né, como eu disse, postando algumas frases de alguns santos que têm a ver com a vocação, né, no Twitter, no Facebook, e enfim, no Telegram, e vamos continuar refletindo sobre isso, que a nossa caminhada é muito bonita. Fiquem com Deus, até mais.